Olá, bom dia. Desculpem, eu realmente disse que era às 10 e entretanto atrasei-me. Estava-me aqui a dedicar a outra coisa que tenho que ter pronta dia 26. Mas pronto, espero que alguém se junte. Bom dia, bom dia. Então, nós hoje temos o café, prós e contras, e eu acho que vocês vão ficar curiosos com algumas coisas que vos vou dizer. Uma delas é, eu adoro café e não bebo café há... Olá, Kátia! Não bebo café, eu acho que há uns 2 anos, provavelmente. Vou bebendo de vez em quando, assim, quando me apetece muito. Já vos explico porquê. Mas o meu caso não é transversal a toda a gente. Estava aqui a ver algumas pessoas a juntarem-se. Olá, bom dia. Então, eu prometi prós e contras e achei muita piada porque em relação aos outros temas, foi tão massiva a opção do café que eu já percebi que é assim um tema muito, enfim, subjetivo, interessante, que gera assim muitas dúvidas. E recebi imensas perguntas, mesmo ainda de ter posto a caixinha, já estava a receber muitas perguntas. Bom, eu vou tentar cumprir os 15 minutos, que é sempre um bocadinho difícil. Olá, Daniel. Mas achei imenso interesse, porque na altura da Faculdade de Medicina, eu ainda cheguei a dar aulas de História da Medicina, e na altura o café era um dos temas que nós, enfim, acabávamos por referir numa das aulas, porque tem tantas histórias a falarem sobre a sua origem que nós no final do dia não sabemos qual é que é a verdadeira origem do café. Mas pronto, há uma que eu achei muito interessante, não me lembrava da altura, e que fui repescá-la, que é uma lenda que se passava na Etiópia, com um pastor. Eu adoro histórias, para quem ainda não sabe, e sou chata e gosto de história e de histórias. Então este pastor chamado Kaldi estava com as suas ovelhas animadamente na Etiópia, que na altura, numa época muito antiga, se chamava Abissínia. E então este senhor Kaldi, que estava com as suas cabrinhas, perdão, acho que disse ovelhas, eram cabras, ao que consta, pelo menos os registros assim o diziam, e numa área montanhosa, e achou estranho que elas de repente começaram a ter uma atitude um bocadinho diferente. Começaram a saltar, a levantar muitas vezes as pernas traseiras e por aí fora. E então o Kaldi, que não achou que era assim muito normal, descobriu que elas tinham lá umas bagazinhas, um pequeno arbusto com umas bagazinhas avermelhadas e brilhantes, e ficou tão curioso que acabou por comer também as frutas. Ao que consta, este efeito energizante das santas das bolinhas vermelhas acabou por se passar também para o Kaldi. Portanto, eram as senhoras cabrinhas e o senhor Kaldi, o pastor, aos saltos. E para quem entrou agora não está a perceber nada porque é que eu estou a falar disto em relação ao café. Bom, isto era uma lenda que conta a origem do café. E ele acabou por encher os bolsos destas frutas vermelhas e correu para casa, para o pé da sua esposa, que a aconselhou, obviamente, a ir partilhar estas bolinhas com o mosteiro mais próximo, porque eram garantidamente algo enviado do céu. Bom, os monges não acharam assim tanta piada à ideia do café do Kaldi, e então o que se consta é que responderam aquilo que acontecia muito nos tempos idos, que é, isto é obra do diabo. Como era obra do diabo, toca a fazer o quê? Adivinhem lá, a queimar as baguinhas. E o que é que acontece? Temos café torrado. Bom, ao que consta, acabaram por guardá-la num recipiente, e todos os monges do mosteiro acabaram por cheirar este dito café, que cheirava muito bem, e vinham experimentá-lo. A verdade é que nós sabemos que os monges, isto agora fora desta história passada na Etiópia, os monges budistas já usavam café. Também sabemos que na China o café também já existe há muitos anos, e portanto há registros, obviamente, de formas muito diferentes e provavelmente de plantas que não são exatamente a mesma planta, mas que tinham, e agora eu vou entrar num termo técnico, uns alcaloides relativamente parecidos e que, portanto, deram origem à tal bebida fantástica que toda a gente conhece, que é o café. Bom, a verdade é que os primeiros registros escritos são só do século XVII, 1670 e qualquer coisa, e chamados com este nome, portanto, com café. Depois há imensas outras histórias que dizem que começou num local chamado Cafa e que por causa disso se chama café, enfim, há muitas variantes. Uma das pontos interessantes é que esta história, supostamente este personagem lendário, terá vivido em 850 depois de Cristo, portanto estão a ver esta coisa das bagas vermelhas que davam energia e nos faziam saltar, já vem de há muito tempo. Bom, agora, ainda se acredita também que no Iémen já havia café ainda antes de Cristo, portanto algo semelhante, um alcaloide também semelhante, uma planta semelhante, em 570 a.C. Portanto isto não importa muito bem onde ele começou, importa que já se fazia algo semelhante há muito tempo. E eu acho que isso é interessante.
Depois, como vos disse, eu gosto muito de histórias com história e quando nós vamos procurar os primeiros registros na Europa, encontramos que o primeiro pé de café, ou seja, a planta mais próxima ao que nós depois temos espalhada pelo mundo como sendo café, chegou à Europa ao Jardim Botânico de Amsterdão só em 1616, portanto outra vez século XVII, que é quando nós começamos a ter muitos registros sobre o café, sobre o hábito de beber café e por aí fora. Foram na altura os holandeses que o trouxeram, portanto, para Amsterdão, e que acabaram por levar esse pé de café também para o Ceilão, o atual Sri Lanka, não é? E para a Java, para a Indonésia, e talvez por isso é que seja tão conhecido. Uma pergunta aqui, café é saúde. Eu vou super chegar lá. E até posso responder já com a mesma resposta que nós respondemos para quase tudo em saúde, não é? Que depende. Mas é verdade. Eu prometo, Jefferson, que eu vou chegar a esse ponto. Bom, não queria perder muito mais tempo com a história do café, mas é interessante percebermos que já é algo que já vinha há muito tempo. Exato, tinha que merecer Amsterdão, exatamente, a trazer isto para a Europa. Bom, claro que com isto é fácil perceber que temos cafés em zonas muito estratégicas, que eram aquelas que, na época também, neste século XVII, começaram a espalhar, portanto, todos os países que tinham uma diáspora, principalmente por mar, mas também por terra, acabaram por começar a levar café para todo lado. E por isso é que hoje em dia temos os tais sabores de vários sítios. Bom, o que é mais interessante no café? O café tem duas grandes fontes de interesse para a saúde e, quando eu digo interesse, prós e contras, que são a cafeína, por um lado, e os antioxidantes, por outro. E eu vou começar pela cafeína e vou ser aqui um bocadinho chata e técnica, mas eu vou tentar que isto seja leve, porque eu acho que é muito interessante percebermos isto. Porque nós todos falamos sobre cafeína, taína, teofilina e por aí fora, e depois não sabemos bem as quantas andas. Bom, a cafeína pode estar presente em imensas fontes, não é? A mais conhecida é o café e daí dar-lhe o nome cafeína. Mas também está presente no chá, que é a taína, mas que já vamos ver um bocadinho mais à frente que elas são um bocadinho parecidas, não é? Se calhar vou começar por aqui. E está em outras bebidas que são estimulantes. Lembram-se do Guaraná, por exemplo? Enfim, mesma onda. Para fazer estas bebidas, claro que a cafeína é extraída, não é? De um produto vegetal com água quente. Nós todos sabemos que isto pode ser feito ao lume, àquele lado, café americana antiga, pode ser feito naquelas cafeteiras antigas, os pressos, enfim. E também pode estar presente como um aditivo ou como um suplemento, por exemplo, na Coca-Cola. Ou então, se nós pensarmos, há muitos suplementos que dizem enriquecido com cafeína e nós todos associamos isso à perda de peso, não é? Bom, é um estimulante. Até aí estamos todos de acordo. Só para vocês terem uma noção de um número que esse eu não tinha e fui procurar. Em 2020 foram consumidos 10 milhões de toneladas de grãos de café. Pensem que cada grão de café dá para fazer muitos cafés. Portanto, não é uma coisa só portuguesa, é realmente uma coisa global. E eu gosto de dizer isto porque realmente nós aqui temos um hábito de café que é brutal. Bom, agora vem a parte da palavra. É a droga. Boa, Gabriel. Faz dois, por favor, vem trazer um aqui. Bom, é a droga psicoativa mais consumida no mundo. E sim, droga. Droga não implica aquela associação negativa que nós também lhe damos, não é? Portanto, todos os medicamentos, todos os fármacos são drogas. E esta é só a mais consumida. Agora, ao contrário da maioria das substâncias psicoativas, obviamente que o café é legal, não é? E aqui é uma salvaguarda, porque o grande problema destas drogas psicoativas é a quantidade. E nós também sabemos que a quantidade às vezes é difícil de saber qual é que é a melhor para cada um de nós. Mas já vamos chegar lá também. Agora, como é que é classificada então a cafeína ao longo do mundo? A FDA, não sei se, acho que é claro para todos, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos define-a como uma droga segura. E diz que as doses tóxicas só existem acima de 10 gramas, não miligramas, atenção, 10 gramas por dia para o adulto. E porque é que esta história do adulto? Adulto assumimos uma pessoa de 70 quilos, eu vou chegar lá um bocadinho mais à frente. E que doses mais altas do que isso acabam por ter impacto. A Autoridade Europeia da Segurança Alimentar, que aqui é quem gera os não fármacos, digamos. Ora, sim, o cacau é rico em cafeína, sim. E também vamos falar disso, porque o cacau e não só. Em cafeína quer dizer, numa metilxantina. Eu vou aqui olhando para o que vocês vão escrevendo. Mas como vos dizia, a Autoridade Europeia da Segurança Alimentar também se pronunciou, obviamente, por isto e fala-nos de um máximo diário recomendado de 400 miligramas de cafeína por dia.
Na prática, isto é calculado consoante o nosso peso. Eles fazem o cálculo para 70 kg de peso, que é o que nós também fazemos nos elevadores, não é? Pronto. Ou seja, assumindo uma pessoa com 70 kg, deveria consumir 399 mg máxima de cafeína por dia. Sendo que, ou seja, dá 5,7 mg por dia de acordo com o nosso peso. Portanto, é fazer as contas, cada um de nós, e ver o seu máximo. Agora, isto significa que não levanta preocupações de segurança e, portanto, o facto de ser consumido todos os dias em relação à segurança, atenção, segurança, não seria um problema. Agora, nas grávidas baixa para 200 mg e nas lactantes também. Há muitos papers sobre isto? Há uma normalização sobre deve a grávida beber ou deve a grávida não beber? Não há. Sabe-se que até 200 mg à partida não têm esses impactos. Há alguns estudos retrospectivos que são bons e há outros estudos que são assim um bocadinho mais short form, não é? E é normal que nós depois vemos a tradução disto na imprensa como muito recomendado, pouco recomendado, recomendado para isto, não recomendado para aquilo, enfim. Na prática, pensemos que, para termos uma noção, uma chávena de café. E aqui eu vou dizer uma chávena de café expresso do típico que nós bebemos, porque imaginem uma chávena de café americano versus a nossa chávena, a quantidade de expresso que é tirado por cada dose, enfim, varia bastante, mas há de ter mais ou menos 80 miligramas, o que dá para nós termos uma noção de que podíamos beber mais ou menos 4 a 5 cafés por dia, para não ultrapassar essa dose. Para chegar à dose tóxica, que é uma parte importante, o que é a dose tóxica? É quando passa de uma dose que não tem um impacto na nossa saúde para, efetivamente, uma dose que pode ser tão importante como ser letal, só para estarmos neste ponto. Que seriam o equivalente a 50 a 100, portanto 50 daquelas muito grandes, 100 xícaras de café ou 100 chávenas de café por dia, o que é um abuso e nós não chegamos lá, certo? Atenção também que a cafeína é vendida pura, boa, obrigada Daniela, é vendida pura também e disponível para nós podermos comprar assim como um suplemento alimentar. E não é inócua, não é? Portanto, aí ainda por cima tem uma concentração muito maior do que a diluída no café, porque o café não é só cafeína, certo? Atenção a isso, porque uma colher de sopa, por exemplo, de cafeína pura é suficiente para gerar uma taquicardia tão grande que nem toda a gente resiste, só para vos deixar isto assim como uma salvaguarda. Depois, agora, eu falei da cafeína, fartei-me de falar da cafeína. O que é a cafeína? É uma pergunta. Bom, é um estimulante, já sabemos, não é? Do sistema nervoso, quem já tomou café percebe isto. Uns mais, outros menos. E é de uma classe que se chama metilxantinas. Porquê que eu trago para aqui este palavrão? Porque as metilxantinas são um conjunto químico, não é? De várias coisas que nós lidamos no dia-a-dia e que muitas vezes não nos apercebemos. E tem uma ação antagonista da adenosina, que é um neurotransmissor simpático que circula principalmente mais ao final do dia, tem picos mais altos e que serve para nós ficarmos com aquela sensação de quero ir dormir. Bom, então, na inibição, e também tem outra ação, que é a inibição da enzima fosfodiesterase, que é uma enzima que está presente em imensas áreas. As metilxantinas, que nós gostamos de chamar pseudoalcaloides, porque não são verdadeiros alcaloides, eu vou entrar aqui numa coisa um bocadinho chata, mas se calhar para algumas pessoas interessa, e estão presentes, como há pouco estávamos a referir, no café, no chá, no guaraná e no cacau. Obrigada, Jefferson, porque é verdade, no cacau também está. Elas basicamente estimulam o sistema nervoso, também são relaxantes da musculatura lisa, o que é interessante porque relaxamos, por exemplo, os brônquios, ao passo que a musculatura estriada, que é aqueles músculos que nós podemos mexer conscientemente, acaba por ser estimulado e também relaxam a musculatura dos vasos sanguíneos, o que em algumas doenças dá jeito, noutras nem tanto. Bom, porquê que a fosfodiesterase, que é uma das coisas, lembram-se que é inibida por estas metilxantinas, é importante? A fosfodiesterase, e agora eu não quero ser muito técnica, mas só para fazer este link, porque começa-se a falar sobre os benefícios do café numa data de doenças e levando à molécula, a fosfodiesterase é uma enzima simpática que anda em várias das nossas células. E elas são muitas, tem uma família enorme, são 12 famílias e depois cada família tem uma data delas, mas estão presentes, por exemplo, nos nossos linfócitos, nos nossos neutrófilos, nas plaquetas, enfim, em várias das nossas células, tanto do sistema imunitário como outras que são estruturais. E elas são importantes porquê? Porque nós sabemos, por exemplo, na asma, que foi uma das primeiras doenças onde se sabe que a teofilina, que é da mesma família da cafeína, tem um impacto interessante. Aliás, desde os anos 60, só para vos dar uma noção, que nós usamos
um medicamento que no fundo é um alcaloide também e que misturado com outra coisa, pronto, não interessa muito para o caso, mas que acaba por ser importante porque faz o tal relaxamento dos músculos lisos nos brônquios e então acabamos por ter uma dilatação e as pessoas conseguem respirar melhor. Mas isto para chegar aonde? Ao ponto de que a cafeína é tão importante e tão impactante ou tão pouco que chega à nossa célula e a células que estão em todo o nosso corpo. E nós falamos sempre só da sua ação central, não é? Da parte do stress, do nervosismo, da aceleração, e a verdade é que ela é muito mais ativa em muito mais áreas. Agora, tem um ponto muito interessante a cafeína. Ela tem muitos mecanismos, não é? Mas todos eles são... Olá, Catarina! Todos eles são de bloqueio reversível, ou seja, ela bloqueia transitoriamente e depois... olá, Paula! E depois deixa de bloquear a adenosina, que é a que eu há pouco vos falava dos receptores, e faz com que durante um período de tempo, algumas horas, não é? Nós não tenhamos uma sensação de sonolência e de vontade de ficar quietinhos. Por daí que nós associamos sempre o café como um estimulante bastante ativo. Agora, a cafeína tem a capacidade de se ligar a estes receptores da adenosina, não é? Inibe então a ação da adenosina que nos faz ficar super relaxados. Obrigada, Jefferson. E eu espero não estar a ser muito chata com esta parte técnica, mas eu acho giro perceber o porquê das coisas. E é como se a cafeína enganasse o cérebro, não é? Ou seja, por mais adenosina que nós tenhamos acumulado, por mais adenosina que nós tenhamos produzido, como ela bloqueia os receptores, anda para lá umas moléculazinhas a passear, mas a adenosina não consegue ligar-se aos receptores. E então perdemos a sensação de sono e de fadiga momentaneamente, não é? Portanto, durante um período de tempo, enquanto a cafeína está a fazer efeito. Agora, a adenosina, o que é que importa? Ela controla também a frequência cardíaca, a pressão arterial, a temperatura do corpo, induz as sensações, como já disse 1000 vezes, de sono e de cansaço. E como a cafeína inibe a ação da adenosina, faz com que haja aqui um aumento da concentração. Normalmente as pessoas associam a melhoria do humor, não é? Ficam assim mais elétricas, como agora para quem entrou mais tarde não vai perceber isto, mas como as cabrinhas do Sr. Kaldi, não é? Na Etiópia, enfim. E depois também, lá está, como vos disse, também estimula além desta ação central algumas partes do sistema nervoso autónomo que acabámos também de falar. Agora, também é interessante que a cafeína, assim, em termos moleculares, é uma purina cristalina. Pronto, lá está as metilxantinas, aquela conversa toda que estávamos a ter. Mas porquê que é giro? Os alcaloides, por norma, são amargos. E lá está, a cafeína, quando está em estado mais puro, é extremamente amarga. E as metilxantinas estão todas muito parecidas com uma das coisas, que é a adenina, que está presente nos nossos RNA, no nosso ADN, só para vos mostrar que nós, no fundo, somos todos feitos do mesmo. Imagina, a cafeína tem coisas parecidas com o nosso ADN. E o que é que eu acho também interessante aqui? Que quando falamos de chá, quem é que aqui acha que cafeína e taína são a mesma coisa? Não sei se alguém se vai aqui pronunciar. Enfim, eu vou adiantando. Realmente, elas têm muito pouca diferença. Tem uma diferença molecular mínima e são parecidas tanto a cafeína, até a teofilina, até a bromina e todos estes nomes todos, porque como agora cada vez mais fazemos suplementação, estes nomes todos estão na parte de trás dos rótulos. E são interessantes porque elas, no fundo, são uma mega família de alcaloides que estimula o sistema nervoso. E porquê alcaloides? Porquê é que eu vos estou a falar dos alcaloides? Porque os alcaloides, que nós sabemos estão na folha, lá está, a taína, que é igual à cafeína, está na folha do chá, o café, enfim. E os alcaloides são, e agora vem a parte interessante, que eu acho que é também uma explicação para muitas das perguntas. Recebi 2 perguntas assim mais técnicas ontem, e por isso é que comecei com esta conversa toda da parte técnica. Os alcaloides são, e agora vem o termo técnico, são aminas heterocíclicas que têm um centro de nitrogênio. E porquê é que isto é importante? Porque além de lhes dar o caráter alcalino, que é interessante para muitas áreas, elas são parecidas com um neurotransmissor que de certeza que todos conhecem, que é a serotonina. E, portanto, dão... vou já chegar aí ao emagrece, sim. E, portanto, dão essa sensação de bem-estar. Agora, o que é que são alcaloides com estas aminas com centros de nitrogênio, estas aminas heterocíclicas? A nicotina, a morfina, a cocaína... Pronto. Estas amigas todas, quase todas as que acabam em ina, são todas da mesma família. E o café também está lá. A cafeína é outra. Agora, com isto, obviamente,
façam-se as devidas diferenças, não é? Mas têm realmente uma estrutura molecular muito parecida e o nosso corpo não é parvo, não é? Ele percebe perfeitamente qual é que é a relação e tem sensações em intensidades diferentes, mas semelhantes. Portanto, pensemos sempre que são mimetizadores de alguma maneira da serotonina. Obrigada, Carlos. Tão querido. Agora, sobre os efeitos positivos e negativos, vou concretizar assim mais, que agora já andei aqui a passear na história, na parte físico-química. Bom, é verdade que tem muitos efeitos positivos. Aliás, nós temos muitos medicamentos que fazem uma ação semelhante, não é? Portanto, intencionalmente. Claro que, como em tudo na vida, nem para todos, nem para nenhum. No meu caso específico, vou partilhar convosco que eu fiz há uns tempos uns testes genéticos que são interessantes porque não nos dão só quais é que são os nossos genes, mas dão-nos qual é que é a relação desses genes com determinadas doenças. Ou seja, eles usam biomatemática, grandes bases de dados, cruzam essas grandes bases de dados com o que já se sabe e vão ver, ou seja, que a pessoa X que está nessa base de dados teve determinadas doenças. E depois cruzam com os nossos genes e com os alelos específicos dos nossos genes, porque nós temos todos genes com várias letrinhas e essas letrinhas são os alelos. Portanto, somos todos diferentes, como é óbvio, mas temos ali algumas coisas muito parecidas. E então, o que é que acontece? O café, por norma, é neuroprotetor, exatamente por isto, porque nos ativa a função, digamos, as funções proprioceptivas e neurológicas, e portanto é neuroprotetor. Pois no meu caso, não. No meu caso, eu faço parte de um grupo pequenino de pessoas, felizmente, para o mundo, em que o café antecipa o risco promove uma antecipação do risco de demência em 10 a 15 anos em relação às outras pessoas. E realmente a minha avó teve uma demência vascular e, portanto, há pouco falávamos sobre o café também fazer um relaxamento da musculatura lisa dos vasos e, portanto, isto tem aqui algumas relações que são interessantes. Concluindo, eu passei a beber descafeinado. Pronto, isto é aqui uma parte pessoal, mas isto para vos dizer que muitos dos aspectos positivos e negativos de que vos posso falar agora têm alguma variabilidade entre pessoas, não é? Ou seja, não é válido para toda a gente e não há aquelas listas maravilhosas do isto faz bem, é isto, enfim. Vou tentar fazer aqui alguma generalização também para se tornar interessante. Então, diurético. É sim, senhora, o café é bastante diurético, porque ativa todas esta parte de... Pensem assim, é como se tivéssemos um mini leãozinho a correr um bocadinho atrás de nós e nós ficássemos um bocadinho mais estressados e, portanto, é diurético. E depois tem outros 2 mecanismos também de diurese, mas enfim, são assim altamente técnicos, tal e qual como os outros que eu estava a explicar, e senão vocês daqui a nada abandonam. Mas se tiverem curiosidade, Jefferson é só mandar mensagem que eu faço um áudio ou eu explico, sem problema nenhum. Então, nos jovens já sabemos que é uma bebida que estimula bastante os adultos também, mas nos jovens mais, temos uma sensibilidade maior e ajuda também normalmente à concentração e, portanto, quem nunca estudou e bebeu cafés como se não houvesse amanhã para conseguir ir a exames, especialmente nós em medicina que tínhamos exames anuais durante uma data de tempo, enfim, aumenta-nos a concentração, é verdade, e tira-nos a sonolência. Além disso, também já há vários estudos que mostram como um antidepressivo, exatamente por este tema que vos falei há pouco, que tem estas aminas heterocíclicas de núcleo de nitrogênio, que são as aminas todas que falámos, a nicotina, a cafeína, pronto, e depois as outras que não são legais e que não são recomendáveis porque têm outros graus de ação, não é? Mas as inas, pronto, têm uma ação antidepressiva porque simulam o nosso corpo fica confundido e simulam também com a serotonina. E, portanto, tem aqui... Por norma, ajuda a controlar as situações de demência, de depressão, conservar a memória, a sensação de bem-estar em idades mais avançadas, o estado de humor e, portanto, exceto as pessoas como eu, como há pouco já falei, e acabam por ter um efeito bastante positivo, exatamente por esta ativação que há pouco vos falava. No exercício, e por isso é que muitos suplementos de ginásio, desculpem, que normalmente as pessoas que fazem mais exercício cardiovascular ou de peso também, portanto as duas, de força e cardiovascular, têm muitos suplementos com cafeína em extra, exatamente por isto, porque ela diminui a fadiga, não é? Tem uma ação, e é outro grupo de ações que eu vos falava no início, tem a cafeína e depois tem outro grupo de ações, que são os antioxidantes. E é realmente muito, a própria cafeína é muito antioxidante e o café tem outros antioxidantes lá a circularem e, portanto, acaba por ser um estimulante, aumenta o metabolismo e ajuda a queimar calorias, porque, efetivamente, há pouco o Jefferson me perguntava se ajudava a emagrecer. É verdade.
E, além disso, tem, obviamente, um aumento da performance enquanto nós estamos em atividade física, porque se estimula a musculatura estriada, portanto, os músculos voluntários, aqueles que nós conseguimos mandar neles, então, obviamente, que tem ajuda aqui. Depois também, como estimula o sistema nervoso, dá aquela sensação de eu aguento mais. Portanto, há aqui um grau realmente muito importante no exercício. Outro ponto interessante do café e da cafeína na diabetes. Há um estudo também que foi feito há uns tempos em diabéticos tipo 2, foi um estudo feito pela Harvard Medical School, em que o risco de diabetes tipo 2, portanto, de ter ou desenvolver a doença ou de avançar a progressão dentro da doença, baixava em mais ou menos 28%, que em termos estatísticos é significativo, devido aos antioxidantes, cresce devido aos antioxidantes que estão presentes no café e à própria capacidade antioxidante da cafeína. Além disso, depois há aqui um contraponto na diabetes que eu vou falar um bocadinho na parte dos contras, mas pronto, ou seja, aqui também, agora vou ser técnica outra vez, num benefício também neste tema da diabetes, porque estava relacionado com a ação da fosfodiesterase, da tal enzima, de algumas dessas enzimas que são inibidas com a cafeína e que realmente estão nas células associadas à doença. Bom, no Parkinson, é talvez das áreas onde mais se tem falado do café, não é? Ou seja, há imensos estudos sobre a relação entre Parkinson e café. Um deles foi feito em França e é talvez o que tem uma maior amostragem de doentes e que, além disso, também tem uma qualidade estatística de avaliação, que é uma coisa muito importante nos estudos médicos, ou seja, não interessa só se um estudo disse X, tem que se olhar para como é que o estudo foi feito, quem é que é a população controle e por aí fora. E nestas doenças e nestas áreas é um bocadinho difícil, mas este estudo diz que 4 cafés por dia expressos poderiam reduzir o risco de desenvolver Parkinson. Agora, este estudo baseia-se na observação, não é? Ou seja, tentou fazer dois grupos comparativos, um com Parkinson, um sem Parkinson, um com o hábito de café, um sem hábito de café. Depois, há um estudo nos Estados Unidos também bastante grande, com 200 pacientes, e quando falamos de doenças destas, não é fácil, não é, envolver estes doentes e ter a aprovação dos conselhos de éticos e tudo para os fazer, portanto é sempre um ponto muito interessante. E eles observaram que as pessoas que efetivamente consumiam 3 cafés expressos por dia, embora seja nos Estados Unidos, foi com a dose habitual do café expresso, podem meter mais água ou não para ser o americano, mas com uma dose tal de 80 mg dia, que nos protegia também de desenvolver Parkinson. Depois ainda há outro estudo também de uma universidade nos Estados Unidos, que é da Vanderbilt, que também fala sobre 80% de proteção de desenvolver Parkinson ou Parkinson-like, se houvesse um consumo superior a 3 cafés, era 3 cafés também, 3 cafés por dia com cafeína, portanto com os 80 mg que há pouco no início falava. Depois há outro tema, que esse sim é assim um bocadinho mais extrapolação, mas pronto, que é o combate ao cancro. Eu vou englobá-los todos neste conjunto, que tem muito que ver com o facto de nós termos uma capacidade antioxidativa, e nós sabemos que muitos dos cancros, nomeadamente os que implicam o intestino, têm muito a ver com esta incapacidade do nosso corpo de lidar com a oxidação diária. Enfim, no Japão também fizeram um estudo que não tem assim uma qualidade tão boa como os outros que falava há pouco, associado ao cancro de colo do útero, mas nem sequer não é um estudo muito bem desenhado, mas também associava a uma melhoria. Enfim, aqui generalizando, esquecendo cafeína, café, que for, tudo o que são antioxidantes, obviamente, que nos ajudam a evitar o cancro, porque o cancro, na prática, não é? Advém de um erro de correção das nossas células, ou seja, as células são atacadas todos os dias por oxidação e metilação em processos excessivos, e o nosso corpo tem que estar sistematicamente, imaginem um escrituráriozinho a corrigir os erros todos que estão a acontecer diariamente, e portanto tudo o que seja antioxidante que ajuda este escrituráriozinho a corrigir os erros ajuda-nos a termos um sistema imunitário muito mais dirigido àquilo que é efetivamente para atacar, e não tão intenso àquilo que não é para atacar, que é o caso das doenças autoimunes. Bom, depois ainda há outra relação do café ou da cafeína com o colesterol. E esta foi publicada num jornal americano de nutrição e foi feita na Alemanha. E realmente diz que 4 cafés por dia... aliás, eles fizeram uma comparação entre 4 cafés, depois 8 cafés, enfim, sucessiva, e perceberam que havia uma redução do colesterol total,
e que havia um aumento ou uma manutenção do dito bom colesterol, dos HDLs, e portanto havia aqui uma capacidade de melhoria. Porquê? Pela capacidade antioxidante, novamente, principalmente nos adipócitos, nas células gordas do nosso corpo. E portanto isso obviamente que é interessante. Agora, Alzheimer. Isto eu nunca mais me calo, mas está quase. Alzheimer. Também tem uma associação com algumas substâncias que estão presentes no café, nomeadamente a cafeína é uma delas, que ajudaria as pessoas com Alzheimer exatamente pelo estímulo. A Neurology, que é uma das melhores revistas mundiais, é americana, sobre neurologia, lá está. Bom dia. Acabou por publicar que havia retardava a deterioração mental, principalmente em mulheres idosas que efetivamente já tinham diagnóstico de Alzheimer ou de demência vascular. E aqui tínhamos uma recomendação de 3 a 4 cafés por dia. Agora, atenção, disclaimer muito importante. Muitas destas pessoas não têm só uma doença, não têm só Alzheimer, têm também hipertensão, por exemplo. E então aí já não é recomendável estarmos aqui com a história do café. E da cafeína, ou seja, não é só do café, é da cafeína. Portanto, cuidado, porque muitos destes estudos escolhem as pessoas a dedo, não é? Tem que escolher pessoas que tenham aquela patologia, mas que não tenham X, Y e Z. Portanto, não sejam hipertensas, não tenham arritmia, não tenham outro tipo de doenças que inviabilizam esta toma de cafés em doses industriais. Salvaguardada esta parte. Depois também sabemos que na digestão há aqui uma ambivalência. Há pessoas que têm muito mais facilidade de fazer digestão com o café, porque estimula a secreção de ácido do estômago e, portanto, acaba por fazer aqui uma digestão mais rápida. E, além disso, também faz contração peristáltica, ou seja, o nosso intestino faz assim muitas vezes para conseguir fazer chegar as coisas lá de cima lá abaixo, e faz com que essa contração peristáltica aumente e seja na direção correta e não ande cá para trás. Pronto. É uma espécie de um laxante natural e que muitas das pessoas assim também o referem e é fácil de perceber. Agora, na digestão ainda, vou falar disso depois nos contras, tem aqui alguns temas. Sobre a parte de estética, também é interessante porque já devem ter visto imensas máscaras e coisas e cremes que têm cafeína, inclusivamente alguns que são de scrubbing, não é? De esfoliação. Agora, porquê que também é interessante? Porque ela acaba por estimular, a cafeína acaba por estimular, e libertar a retenção de água acumulada. Portanto, é uma estimulação da circulação, uma espécie de uma drenagem feita em modo químico. Pronto, químico e algum físico-químico. Agora, ainda não sabemos se a longo prazo isto tem algum tipo de impacto positivo ou não, porque também ainda são pouquinhas. Portanto, resumindo, o café, prós. O café combate o cansaço, não é? Já tínhamos percebido, combate o cansaço imediato. Previne, esse sim temos muitos papers interessantes, tem uma ação muito interessante em relação à depressão. É muito antioxidante, portanto, todas as doenças que são pró-oxidativas também temos aqui uma parte boa. Tem um tema do emagrecimento, é verdade. Agora, cuidado com as quantidades, porque para nós chegarmos lá, atenção que eu falei do emagrecimento dentro do desporto. Ou seja, ele ajuda-nos a fazer desporto de forma mais ativa e muito mais, e a aguentarmos mais, e por isso ajuda a emagrecer. Agora, tomada assim cafeína só just because, não vai acontecer. Até chegarmos a doses que tenham impacto de emagrecimento, tínhamos que entrar em doses tóxicas e, portanto, não temos qualquer tipo de benefício. E depois temos esta parte da redução do colesterol, que acaba por ter uma ação interessante no tecido adiposo. Agora, vamos à parte dos contras, que é para terminarmos. Não é um contra, mas é uma coisa interessante. O café tem interação com vários medicamentos, portanto, atenção que tem 2 pontos. Ele pode, a cafeína principalmente, pode ter uma ação bloqueante do efeito do medicamento, ok? Ou retardar ou reduzir a absorção desse medicamento. Por que isto é importante, este ou? Porque alguns deles, basta nós mudarmos a hora da toma do medicamento, não é? Ou seja, eu imaginei tomar um medicamento por exemplo, um deles que tem interação é a levotiroxina, que muita gente toma para patologias, para doenças da tiroide. Basta eu trocar-lhes as voltas, ou seja, não tomar café na mesma altura que estou a tomar o medicamento da levotiroxina. E aí já tenho a capacidade de ter o benefício do tema. Obrigada, Catarina. O benefício do café e posso tomar a levotiroxina na mesma. Só tenho que não os pôr num espaço, preferencialmente, num espaço temporal de 3 horas. É difícil, eu sei, porque os dois normalmente gostamos de os tomar de manhã, não é? O café e a levotiroxina convencionalmente. Mas pronto, mas convinha assim tentar dar um espaçamento, porque pode reduzir, só para terem uma noção, até 55% do fármaco, que é como se estivéssemos a tomar metade de um medicamento. Pronto.
Depois também há outro medicamento importante, que não sei se fará muito sentido para quem nós temos hoje aqui, mas que é o alendronato, que é usado principalmente na osteoporose e também, enfim, acaba por fazer com que também seja pouco absorvido e, portanto, não é muito recomendável. Além disso, o café também reduz, e esta parte é interessante para a menopausa, eu vou tocar nisto um bocadinho mais à frente, mas também reduz o estrogênio circulante, portanto... para nós no dia-a-dia não é um impacto, porque é um impacto mínimo, mas para quem está, por exemplo, em fase de menopausa, isso já não é um impacto assim tão pequenino. Depois também há fármacos que aumentam os efeitos do café, que também é uma coisa interessante, como, por exemplo, quando cruzamos algumas pílulas anticoncepcionais com a cafeína, ficamos com a cafeína no corpo durante mais tempo. Imaginem 4 horas a mais, enfim. Não é que tenha qualquer impacto assim estrondoso, mas acaba por ser interessante ter este tipo de impacto. Depois, a hipoglicemia. Cafeína e bivolol. Vou referi-lo um bocadinho mais à frente. Tem a ver com a taquicardia. Vou já tocar. Obrigada, Carlos, pela pergunta. A hipoglicemia. Há pouco falávamos sobre a proteção em relação à diabetes. Bom, há um ponto mau em relação à diabetes. Nós já sabemos hoje em dia que para a diabetes é mais importante nós termos valores mais normalizados de glicemia do que termos valores muito bons num dia, muito mais baixinhos, e depois valores muito altos, e depois valores mais baixinhos. Até é melhor termos uma linha mais standard a meio do que andar nestas oscilações. Qualquer doença que tenha um grau de inflamação, o andar num inflamatório, não inflamatório, inflamatório, não inflamatório, é muito pior do que andar ali mais estável. Qual é que é o problema do café? O café pode causar grandes oscilações da glicose no sangue. Ou seja, ele tem uma capacidade de baixar o açúcar no sangue de forma abrupta. E dar aquela sensação de fraqueza, nervosismo, tremores, palpitações cardíacas, que é típica também, que é uma hipoglicemia. Agora, o que é que os diabéticos podem fazer em relação a isto? Tendencialmente, beber café não sozinho, ou seja, beber café depois de uma refeição, por exemplo, em que já há uma normalização da glicemia e o café ali por cima vai ter completamente zero efeito, coitadinho, ali no meio do resto que já comemos. Portanto, é uma dos pontos práticos e que seja mais útil. Sobre insónias e cansaço, claro que nós sabemos que se o café me faz com que a pobre da adenosina que me faz dormir não tenha capacidade de chegar aos receptorzinhos que quer, não é? E fica ali a circular no corpo sem ser usada para nada, tem, claro, uma afecção também da qualidade de sono. E a adenosina tem um ponto muito importante. Parte do nosso sono mais profundo implica valores elevados nos receptores da adenosina. Por isso é que, quando nós dizemos que o café tem uma ação no organismo, no máximo dos máximos de 7 horas, e que há pessoas que nos dizem, sim, mas eu continuo sem conseguir dormir, mesmo passado mais horas. É verdade por causa disto. Principalmente se nós tomarmos sistematicamente mais do que 80 a 100 miligramas de cafeína diariamente, assumindo que não bebo chá e que não bebo outras fontes e o cacau, não é? Que há pouco se falava, não tenho outras fontes deste tipo de estimulantes, acaba por ter, as pessoas têm muitas vezes aquela sensação de fadiga, irritabilidade, mas depois não conseguem dormir, ou seja, ficam ali no ninho. Depois tem o tema do vício, não é? Que também é um ponto importante em relação ao café, que, tal como as outras, agora vou pegar numa coisa que disse lá atrás, tal como as outras aminas heterocíclicas que têm um centro de nitrogênio, que há pouco falávamos, ou seja, a nicotina, a cafeína, a morfina, etc., têm esta capacidade de viciar. O que significa, não é o vício que é a parte mais importante, significa que quando eu não tomo, tenho sintomas de dor de cabeça, fico mais irritada, pronto, portanto, isto também é importante. Nós percebemos até que nível é que tem impacto no meu corpo e que nível é que é abaixo do grau de vício. Isto é variável de pessoa para pessoa, portanto eu ia até pôr o íssimo, uma variação brutal, portanto não dá para vos dizer um café, 2 cafés, enfim, depende de pessoa para pessoa. Sobre as arritmias cardíacas, e há pouco estava aqui a pôr uma pergunta em relação ao nebivolol. Bom, a Sociedade Europeia de Cardiologia também fez um estudo sobre o café, o consumo excessivo, e a verdade é que há um risco associado de fibrilação arterial, perdão, ou seja, de uma das arritmias mais típicas da nossa população. Mas isto é com tomas excessivas. E quando há pouco, para quem não entrou logo no início, mas falávamos, se pensarmos que por dia não devemos ultrapassar as 400 miligramas e que ou seja, assumindo que é 5,7 miligramas por quilo do nosso peso, isto é calculado para 70 quilos, e portanto muitas de nós temos muito abaixo, obviamente, então calma, mas se estivermos abaixo disso e pensar que um café tem 80 miligramas, pronto, ou seja, 2, 3 cafés no máximo, não chegavam minimamente a isto. Outro contra, que eu há pouco toquei um bocadinho, é a osteoporose, porque a cafeína não tem uma relação direta com a osteoporose, ok? Mas no consumo exagerado nós sabemos que
tem um impacto nos estrogénios circulantes e, portanto, em mulheres que estão próximas da menopausa ou já na menopausa, pode ter realmente aqui um impacto também na própria osteoporose pelo ciclo dos estrogénios. Agora, há pouco falava também sobre melhorar ou ajudar na digestão, porque tinha o tal capacidade peristáltica e de produzir mais ácido no estômago. Detalhe técnico, há pessoas que têm úlceras, não é? E que têm gastrite, e portanto nessas, se nós aumentamos a produção de ácido, não é positivo. Por isso, atenção para quem tem gastrite, para quem tem úlceras gástricas, claro que o café não vai ajudar. Principalmente pela cafeína, atenção, não é pelo... Eu já vou chegar lá porque é que eu estou a dizer isto. A overdose de café é importante. Aliás, há um estudo também que mostra que há uma overdose de café nos profissionais de saúde. Por que será? É porque nós trabalhamos pouquinho. E que realmente é importante porque chega a um ponto em que quando passa fica entre a dose tóxica letal, não é? E a dose tóxica acaba por dar picos de hipertensão, inclusivamente contribui para um aumento da absorção do cálcio no organismo e a dar uma sensação de enjoo com muita frequência e eventualmente levar às tais arritmias cardíacas. Pois atenção também ao tema das grávidas, que também não é transversal nem é unânime, lá em Inês, mas há vários estudos publicados, enfim, há imensos sobre isto, e que definem o que eles praticamente todos estão de acordo e que depois a autoridade europeia também assim o definiu e a FDA também, são os 200 mg como para as grávidas, que no fundo é metade do máximo recomendado para as não grávidas, pronto, ou para as pessoas não grávidas. Agora, acho que já vos falei de praticamente tudo o que pretendia sobre os contras. Não me lembro assim de mais nenhum contra muito grande. Agora, assim em wrap-up, é um bom antioxidante o café, extremamente bom antioxidante. Quando se faz exercício ajuda a perder peso. Cuidado com o café misturado com alguns medicamentos, nomeadamente dos mais comuns a levotiroxina, o alendronato, que reduzem a sua capacidade. Não há assim nenhum que eu me lembre que seja assim um contraindicado brutal à grande, mas de certeza que haverá. Assim, de repente não me lembro de nenhum, confesso. Mas pronto, mas estes são muito usados e têm aqui um tema importante. Cuidado também com a parte digestiva, para quem já tem um estômago mais sensível ou um intestino mais sensível, ele aumenta a produção de ácido e como aumenta a produção de ácido, claro que vai dificultar aqui um bocadinho. E, portanto, depois quando nós olhamos para as doses recomendadas por dia, eu gosto deste cálculo específico, não gosto da história do 4 chávenas, 2 chávenas, não. 5,7 mg por quilo de dia, um cafezinho, um expresso tem 80 mg. Portanto, é fazer as contas, eu já repeti histórias desde porque conforme vou entrando em 100 pessoas, acho que é dos pontos mais importantes. Atenção ao consumo excessivo, porque realmente causa dependência. Pensem que é uma amina exatamente igual às outras todas, às morfinas, à cocaína, que eu há bocado não disse, e à nicotina, e portanto causa dependência e é importante. Outro ponto importante é saber preparar bem um café. Não vou entrar por aí porque não sou expert, mas o tema da diluição é importante. Hoje em dia quase todos nós temos as máquinas automáticas e portanto isso deixou de ser tema, mas quando se prepara manualmente uma colher de sopa nunca pode ter menos de 200 ml de água. Atenção, isto é importante por causa também do tema renal. Sim, só uma coisa rápida. E uma pergunta para queijinho para terminar. E o descafeinado? Bom, o descafeinado foi o que me salvou, a mim, porque já que não posso beber café, ao menos posso beber descafeinado. O descafeinado nós sabemos que tem um valor de... Simone! Um valor de cafeína baixíssima, portanto é muito variável, mas deve ter 0,1% de cafeína em comparação com o café normal, portanto é sempre um resquíciozinho, não é? Mas é muito pouquinho, e não faz mal ao organismo, ou seja, tem baixa quantidade de cafeína, portanto as partes boas que a cafeína nos dá também não as temos, mas pronto, mas também não temos as partes más, é possível também encontrar no café e no descafeinado também bastante potássio, portanto é bom. Tem também bastante niacinamina, ou a famosa vitamina B3, que é super importante também, para unhas, cabelos, pele, enfim, para vários processos também de regulação do organismo. E tem bastante magnésio, portanto estes são os outros antioxidantes que eu há bocado estava a falar e nutrientes que o próprio café também tem. Não representa problema para os hipertensos, as pessoas que têm insónia e por aí fora, porque há pessoas que às vezes dizem, mas eu mesmo com descafeinado sinto isto. Tem muito mais a ver com o efeito placebo do que propriamente, ou seja, com o efeito da nossa psico, a nossa cabeça é que manda e não propriamente pela cafeína, que não está no café, do descafeinado, perdão. Depois... Mais pontos importantes. Aqui há uns tempos também se falou sobre
Obrigada, Carlos, tão querido. Obrigada. E obrigada, Paula. Só para deixar aqui um disclaimer feito. Há uns tempos falou-se muito sobre o descafeinado ter um problema no que toca ao processo e por isso poder ser tóxico. Bom, tem que ver realmente com o processo de tirar a cafeína do café. Ele é regulado, o processo. Há muitas maneiras de o fazer, umas muito melhores, outras não tão boas, realmente que usam algumas substâncias que não são tão boas, mas vamos acreditar que vivemos em países onde há uma regulamentação sobre isto e, portanto, não corremos esses riscos de forma tão marcada. Parte boa, mantém o sabor natural, não é? Parte má, a maior parte das empresas de café... Olá, Ari! A maior parte das empresas de café não tem uma variedade brutal nos descafeinados. Eu agora sou uma utilizadora com essa sensação de frustração, mas pronto, mas tem uma ajuda muito grande no resto. Agora, um ponto importante sobre o descafeinado, que tem a ver com outras substâncias que estão presentes e que não com a cafeína. Também aumenta a produção de ácido no estômago. Portanto, menos, obviamente, mas as pessoas que têm gastrite, refluxo gastroesofágico, hérnias do hiato e tal, é normal que também sintam algum desconforto com o descafeinado, tal e qual como com o café. Portanto, não é assim tão inócuo e tão... ou seja, não é totalmente neutro. Eu acho que respondi às perguntas todas que me puseram aqui e respondi às perguntas, essas isso eu tenho a certeza, porque me lembro que recebi ontem. Espero que vos tenha sido útil. Vou deixá-lo outra vez no feed, porque eu sei que é difícil às vezes à mesma hora estar toda a gente ligada. Se tiverem mais perguntas ou algumas, enfim, o que quiserem dizer, por favor, go ahead. Obrigada, Catarina. No próximo domingo vou tentar... Obrigada, Daniel. Obrigada. Eu tento. Mas às vezes não consigo fugir das partes técnicas porque acho que as partes técnicas são importantes. Próximo domingo temos outra vez Domingo Saudável. Eu vou tentar às 10, mas já sabem, 10 e meia eu vou avisando nos stories. E vou pôr na quinta-feira, por aí, mais 3 opções e o tema é sempre escolhido por vocês. Portanto, claro que eu dou ali 3 opções, mas se houver assim um tema que algum de vós queira muito, por favor, mande-me que também isto é liberdade. Portanto, podemos perfeitamente pôr esse tema num dos domingos. Um beijinho, uma ótima semana e tenham uma semana saudável e um domingo saudável. Cuidado com a comida ao domingo. Cuidado. Um beijinho. Adeus. Muito obrigada. Agora vou sair daqui com esta cara de sorriso. Obrigada a todos.